Graça e paz, minhas amadas irmãs, mais uma semana em que nós podemos estudar a palavra de Deus. E o nosso estudo dessa semana é esse estudo aqui que fala mulher, seja girassol. Nós vamos falar a respeito dessa flor que é tão linda, que é uma flor que vive em direção ao sol, recebendo a luz do sol. E o que nós podemos aprender com essa flor, como mulher cristã em missão? O que nós podemos aprender com essa flor chamada girassol? Esse estudo ele é muito interessante, a gente pode aprender várias lições com ele e que nós possamos colocar em prática cada uma dessas lições que nós vamos estudar nessa manhã, que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Na Idade Média, consolidou-se um pensamento de que a revelação de Deus acontecia por meio de dois livros, a natureza e as escrituras. Então havia esse pensamento de que a natureza ela revela aquilo que Deus quer nos mostrar. Através da natureza nós podemos ver os atributos de Deus, da criação de Deus, da beleza de tudo aquilo que Ele criou. E as escrituras, que é a Bíblia, que nós podemos ler e entender aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja que nós façamos na nossa vida. O Salmo 19, versículo 1, diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, todas as vezes em que nós olhamos para o céu, quer seja durante o dia ou durante a noite, nós podemos ver a glória de Deus. Nós podemos ver o poder de Deus através da manifestação de tudo aquilo que Ele criou. Existem bilhões de planetas, bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, e tudo isso foi criado pelas mãos de um único Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. Nós não conseguimos contar as estrelas que estão no céu durante a noite, porque elas são infinitas. Mas a Bíblia diz que Deus conhece cada uma das estrelas e que Ele chama cada uma pelo seu próprio nome. Então, olha como é extraordinária a grandeza de Deus, que conhece cada uma das estrelas, cada um dos planetas que existem no universo e chama cada um pelo seu próprio nome. Romanos 1:20 diz: porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Esse versículo mostra que aquelas pessoas que não creem em Deus, que rejeitam a palavra de Deus ou que rejeitam a existência de Deus, elas não têm desculpas diante de Deus. Porque a própria natureza revela as obras das mãos de Deus. A própria criação revela que Deus existe. As coisas não seriam tão perfeitas como são se Deus não tivesse criado. Então, por mais que uma pessoa ela não queira ouvir a palavra de Deus, não queira aceitar a palavra de Deus, mas só dela olhar para a natureza, só dela observar a natureza, ela vai sentir que Deus existe, que alguém criou todas essas coisas, toda essa infinidade de plantas, de animais, de peixes, de aves. Tudo isso revela a criação de Deus, revela a obra de um Deus todo-poderoso, onipotente, Criador de todas as coisas. E nós podemos ver a beleza da criação de Deus nas mais diversas flores. Eu sei que vocês gostam muito de flores, né? Geralmente as mulheres gostam muito de flores. E as flores, elas refletem a beleza de Deus, a grandiosidade de Deus.
E o girassol, que é uma dessas flores criadas por Deus, ele pode chegar até 30 centímetros de diâmetro. Ou seja, ele pode ser uma flor bem grande, um tamanho bem grande, que se destaca muito entre as outras. Ele é chamado de flor da alegria, por ter aquela cor amarela, aquela cor viva, né, tão bonita. Ele é chamado de flor da alegria. E o girassol pode se adaptar a diversos tipos de clima, a diversos tipos de solos diferentes e pode ser encontrado em várias regiões. Aqui no Brasil ele pode ser encontrado em várias regiões do nosso país. Isso mostra assim a diversidade que ele tem de se adaptar a qualquer lugar. Então, com isso, nós vamos ver quais são as lições que nós podemos aprender com o girassol, com essa flor que é tão linda, que se destaca tanto na natureza.